Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do mini curso de teatro online gratuito. Eu já vou começar dizendo a vocês que os vizinhos aí estão fazendo reforma, então se vocês ouvirem algum barulho de reforma, são os vizinhos, não liguem, tá? Ignorem. Então vamos lá, ó, para você que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa aula número 6, já temos 5 aulas antes dessa, então você que não assistiu as últimas aulas, vai lá, assiste, mas pode assistir essa também, não tem problema não, pode assistir fora de ordem, tá bom? Não é uma continuidade. Então, nosso mini curso funciona da seguinte forma: toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo às 18 horas, tanto aqui no canal do YouTube, Felipe Andrew, ou no Instagram, no @curso_teatralizar, tá? Se você gostar do nosso conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, sugira novos temas para as próximas aulas, ou então fale do que vocês estão gostando, né? Se tiver alguma dúvida também pode comentar lá que eu vou responder todo mundo que deixar alguma dúvida, beleza? Então vamos para a aula de hoje, que é tempo de comédia. Boa parte da minha carreira foi fazendo comédia. Eu me dediquei boa parte dela a fazer as pessoas rirem. Eu me lembro que desde o ensino médio eu já tinha uma certa facilidade para fazer as pessoas rirem, né? Na sala de aula eu imitava pessoas, eu não sei mais imitar ninguém, mas imitava personalidades e tal. E as pessoas riam muito. Quando eu comecei a fazer teatro, eu sabia que eu queria ingressar na comédia, mas eu não sabia se eu levava jeito de fato ou se era uma coisa só de amigos mesmo, rindo ali. Então, durante o curso, antes da gente fazer a peça, inclusive nas atividades, nas dinâmicas, o professor chegou pra mim e falou assim: nossa, Felipe, você tem um tempo de comédia muito bom. E eu nunca tinha feito comédia na minha vida. Então isso foi, pra mim, assim, foi o aval de eu parar e pensar, então eu vou me dedicar à comédia, eu levo o jeito pra coisa, eu acho que eu vou fazer comédia da minha vida. Mas o que danado é esse tempo de comédia? O tempo de comédia é muito subjetivo, tá, gente? Cada comediante, cada humorista, ele descobre o seu próprio tempo da comédia. Quando se fala assim, qual o tempo da comédia? Para ensinar o tempo da comédia é muito difícil, porque é subjetivo, como eu falei. Cada um tem um estilo, cada humorista, cada comediante tem uma forma que tira riso do público. E o objetivo final é sempre esse: fazer as pessoas rirem. Então não existe uma fórmula, faça assim que você vai conseguir fazer as pessoas rirem. Não existe uma fórmula. Tudo é muito relativo. Porém, o que eu posso trazer para vocês aqui são dicas de quando vocês forem fazer uma comédia, ajudarem vocês a ter mais chance de agradar o público e fazer com que eles riam de vocês. Riam da coisa que vocês estão fazendo. Riam com vocês, tá? Gente, fazer rir é muito mais difícil do que fazer chorar. Por incrível que pareça, muita gente acha que é o contrário. Mas fazer as pessoas rirem é muito mais complicado. Tem gente que vai pra um espetáculo de comédia e fica assim na plateia. Saco. Ai, saco. Engraçado. Engraçadinho, hein? Engraçadinho. Porque a linha entre tentar fazer as pessoas rirem e ficar ridículo é muito fina, muito fina. Ser ridículo pode ser engraçado? Claro. O ridículo é engraçado. Só que às vezes tá tão ridículo que não tá engraçado. Existem tipos de ridículo. Tem o ridículo que se torna engraçado, tem o ridículo que se torna vergonha alheia. Então, se a plateia tiver vergonha alheia de você, elas não vão rir. Então, a primeira coisa que eu faço, particularmente, eu sempre reforço isso com meus alunos: subir no palco, eu entrei pra me divertir. Aquilo tem que ser leve, prazeroso pra mim. Principalmente quando a gente tá fazendo uma comédia. Entrei em cena, eu quero me divertir. Quero me divertir com o público, quero me divertir com o meu colega de cena, quero me divertir com as minhas palhaçadas, eu quero me divertir. Quando a gente se diverte, automaticamente a plateia se diverte junto. Quando elas sentem que o ator tá ali em cena e tá curtindo, tá se divertindo, tá brincando, a plateia embarca junto. Compra essa ideia da diversão e se diverte junto. A diversão é contagiante. Claro, tem dias que você tá com um emocional abalado, somos seres humanos, não somos robôs, né? Tá com um emocional abalado e tal, mas tudo tem que ficar lá fora. Há 2 passos para dentro da coxia. Entrou em cena, tenta deletar os problemas, deletar
a tristeza, deletar os acontecimentos e embarca na história, se divirta. Quando a gente se diverte, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Se a gente leva isso com peso, com uma responsabilidade exacerbada, claro que a gente tem que atuar com responsabilidade e profissionalismo. Mas se a gente entrar em cena e levar tudo isso com leveza e diversão, a coisa vai fluir de um jeito que vocês não vão nem notar e a plateia vai estar rindo e se divertindo com vocês. Uma outra coisa que eu posso dar de dica pra vocês é usar a quebra da expectativa. Mas o que seria isso? É surpreender o público. Fazer com que eles achem que você vai dizer ou fazer determinada coisa, você faz outra. Né? Uma coisa inusitada que eles nunca estariam esperando que você fizesse ou falasse. Muitas vezes quando eles estão pensando em algo e você externaliza, também é uma quebra de expectativa, tá? Um jeito de falar diferente, uma forma de andar, de sentar, de olhar, uma olhada diferente faz a plateia rir. Sabiam disso? Um olhar, o silêncio faz a plateia rir. Muitos atores que fazem comédia têm medo, um pouco do medo do silêncio, mas o silêncio muitas vezes pode ser engraçado também. Não confundir esse silêncio cômico com o tempo da comédia. O tempo da comédia é uma outra coisa, tá? O silêncio também é usado como uma piada, uma pausa que você dá, uma pausa antes de responder o outro, uma olhada em silêncio, tudo isso ajuda a fazer a piada funcionar para a plateia. Que a coisa vai para lá, volta, vai para lá e eles riem. Eles entendem que aquele silêncio é um silêncio para que eles riam daquela situação, né? Um estilo que eu gosto muito de fazer quando eu atuo, eu aprendi muito. Hoje tá bronca, hein? Essa broca aí. Então, o estilo que eu gosto muito de fazer, que eu via muito, vocês podem ver muito aí com Dercy Gonçalves, com o elenco de Sai de Baixo, que é além de quebrar a quarta parede, que numa comédia é fundamental, eu acredito que quebrar a quarta parede numa comédia é extremamente necessário. Trazer a plateia para junto, fazer com que a plateia atue junto com a gente, faça parte do contexto do espetáculo. Eu acho fundamental. Além disso, que é uma coisa que eu considero fundamental numa comédia, é a quebra da quarta parede. Se você não sabe do que é a quarta parede, tem aula aqui na primeira parte do minicurso. Vai lá e assistir nossa aula sobre quarta parede. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é sair do personagem e brincar com o ator. Não improvisar, não brincar do personagem pro personagem. É o ator Felipe brincando com o fulano de tal, o ator. Fazer piadas com o ator em relação a ele, etc. Brincar com isso, essa interação entre os atores, essa brincadeira, claro, brincadeiras saudáveis, logicamente, entre os atores. Eu gostava muito quando eu assistia, por exemplo, Sai de Baixo, que os atores saíam do personagem, Miguel Falabella brincava com Aracy Balabanian e falava o nome dela, Aracy, não sei o que. Então eu sempre achei isso muito massa, muito divertido. Eu acho que a plateia também se diverte quando isso acontece. Porém, há uma polêmica porque muitos comediantes não acreditam nesse estilo. Acham que o comediante tem que improvisar dentro do personagem, não pode sair do personagem de jeito nenhum. Eu discordo, mas eu respeito, tá? Eu acho que tem casos e casos. Numa peça mais séria, no naturalista, tá, o ator não pode sair do personagem de jeito nenhum. Mas numa comédia onde tudo tem que ser mais leve, tudo tem que ser mais brincalhão, claro que cabe, por que não? O objetivo é fazer a plateia rir. Se fez a plateia rir, o objetivo foi alcançado, sabe? Claro que você não pode apelar, ofender o seu colega, mas se você tiver uma certa intimidade com ele, fizer uma piada que vai fazer ele rir também, vai fazer a plateia rir, faça. E depois diga que foi eu que mandei você fazer, porque vai funcionar, eu tenho certeza absoluta. Eu fiz parte de um grupo de comédia que eu fui muito criticado por ter esse estilo de comédia, também que eu aprendi muito com a Trupe do Barulho, que é uma companhia de teatro que ficou 26 anos em cartaz aqui em Pernambuco e que eu fiz parte e aprendi muito com eles também a fazer esse estilo de comédia. Então existe um pouco de preconceito em relação ao meu estilo de humor quando eu fiz parte desse grupo. Mas enfim, águas passadas não movem os moinhos. E uma coisa mais técnica que eu posso falar pra vocês é respeitar o tempo de risada da plateia. Quando você solta uma piada e a plateia ri muito, você tem que respeitar o tempo deles rirem, tem que deixar o tempo deles rirem. Se você solta uma piada, eles começam a rir, você fala outra piada em cima, eles não vão nem ouvir o começo, vai perder, você vai atrapalhar o entendimento deles. Então você tem que dar pelo menos ali 2 segundinhos para as pessoas rirem, para você continuar
para as pessoas prestarem atenção no que você está dizendo. Claro, você não pode deixar que a plateia saia rindo, até elas pararem, perderem a vontade, porque senão o espetáculo vai durar 6 horas de duração. Quem dita o ritmo de um espetáculo são os atores, tá? Então você é que tá no comando ali no palco. Então, quando eles começarem a estiverem rindo demais, você começa já a falar um pouco mais alto a próxima fala para eles entenderem que você quer dar continuidade, que a hora de rir já passou, tá bom? Mas respeitem a risada do público, o aplauso do público, o aplauso ainda mais. Você tem que dar mais tempo ainda, porque você não pode esperar, você não pode, na verdade, interromper os aplausos em cena aberta, que é quando eles aplaudem antes do espetáculo acabar. A gente chama de aplauso em cena aberta, ok? Então respeitem o tempo da plateia, que a plateia vai respeitar vocês e vai se divertir junto com vocês. Essa foi a nossa aula de hoje sobre tempo de comédia, espero que vocês tenham gostado. E antes da gente se despedir, aquele pedidinho aí, essa chave que tá aparecendo aí na tela é o meu Pix. Se você puder fazer alguma doação de qualquer valor, gente, qualquer valor, 1, 5, 10 reais, quanto você puder, vai me ajudar muito. Se cada um, sei lá, que assistir aqui, doar 5 reais, já vai ser uma ajuda enorme. Conto com vocês, os artistas estão sofrendo muito nessa pandemia, faz um ano que a gente não trabalha direito, aí volta um pouquinho ali, aqui, aí para tudo de novo, então a gente tá meio com incerteza do nosso futuro, né? Até a nossa próxima aula, não falta, tô esperando.